Shalom do dia 26 de junho de 2025. Estarei lendo em Provérbios, capítulo 26, os versículos 18 e 19. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Estes dois versículos têm uma comparação. A palavra compara louco e o seu comportamento com um homem X com o seu comportamento. É um comportamento desse homem que o faz poder ser igualado a um louco. O primeiro que é apresentado é o louco. Imaginemos uma pessoa louca, psicótica, que passa nas ruas lançando dele fogo, faíscas. Estamos, por exemplo, agora no período das festas juninas e há uma cidade baiana onde há um momento da festa onde eles fazem um jogo de espadas, me parece que é esse o nome, e muitas são as pessoas que se acidentam, queimam as mãos, porque é uma brincadeira com fogo. E o Senhor diz que um louco passando pelas ruas, lançando fogo, faíscas, mortandade, este louco poderá ser um modelo para nós compararmos com um homem que, não sendo louco, mas tem um comportamento que se assemelha ao do louco que lança faíscas, flechas e mortandade. Ora, obviamente este louco causará danos às pessoas que estiverem por perto e que sejam atingidas por esses elementos que o louco está desferindo de si para o outro. Agora, o Senhor diz, do mesmo modo, de igual modo, é uma pessoa que engana. Vamos lembrar que um dos elementos que categoriza o diabo ele é um enganador. Enganar é ter uma ideia que não é a verdadeira e transmiti-la a outra pessoa, e esta pessoa vai acreditar. Aquela pessoa que recebeu a mentira, o engano, ela vai acreditar porque aquilo foi transmitido como se verdade fosse. E a pessoa fica enganada. Agora eu vou fazer um parêntese acerca de quando algumas pessoas dizem: "Oh, eu menti". E ela não estava mentindo e ela não estava enganando. Por exemplo, hoje é sexta-feira. E se eu dissesse assim: "Então, queridos, como ontem foi quarta-feira", ou minto, ontem foi quinta. Essa expressão, minto, há um equívoco na honestidade desta pessoa, porque ela não estava mentindo, porque ela não estava querendo enganar o outro. Ela que estava enganada e ela não estava com nenhum objetivo de transmitir uma mensagem errada, equivocada, para enganar o outro. Assim, quando eu estou transmitindo algo para outra pessoa, acreditando naquilo, quando eu digo aquilo para o outro, eu não estou enganando o outro, eu não estou mentindo para o outro, porque para mim aquilo era uma verdade
E essa verdade que eu estava crendo, eu estava transmitindo. Então, se eu disser, pensando que hoje é quinta-feira, então ontem, como era quarta-feira, gente, quarta-feira não, me enganei. Ontem foi quinta. Nesse momento aí em que eu me dou conta de que eu estava equivocado, eu não devo dizer minto, porque eu não estava mentindo, eu não estava enganando, eu é que estava enganada, equivocada, ok? Fecha parênteses e vamos voltar à questão do engano, de que Satanás é o grande enganador que saiu no planeta para enganar. Aí Deus compara uma pessoa X com o enganador, que é o diabo, porque essa pessoa engana, ela está deliberadamente enganando, ela tem consciência de que ela está enganando. Agora, este engano aqui não nos parece nada que seja causadora de um dano, de um grande problema. E este engano habitualmente é corrigido assim, exatamente como está no texto. O homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. E eu gostaria de que víssemos quando é que nós fazemos isso. Digamos que amanhã eu vá a Salvador e eu chego e digo para você assim: gente, amanhã eu vou para o Rio de Janeiro. E aí eu percebo que a outra pessoa ou fica estupefata, ou ela fica surpresa, ou ela diz: ah, é? Em que voo você vai? Ou você vai de ônibus ou vai de avião? Ou seja, a pessoa demonstra de alguma forma que ela acreditou naquilo que eu disse. E aí eu imediatamente digo: não, é brincadeira. Vou dizer um outro exemplo. Digamos que eu vá fazer aniversário no outro mês. E eu digo: gente, no próximo mês, como vocês sabem, é meu aniversário. E eu quero que vocês todos possam se preparar, porque eu vou fazer a minha festa naquele grande salão que tem lá na Barra, na ladeira da Barra, e eu vou dando informações e a outra pessoa que está me escutando, ela vai credibilizando o que eu estou dizendo. E em algum momento que eu vejo que a pessoa já acreditou, então eu digo: não, é brincadeirinha. Aí Deus diz assim: você é louco. Você é louco ao dizer algo que não é verdade. E logo em seguida você corrige com essa carinha de gracejo. Não, é uma brincadeirinha, é uma brincadeirinha. Deus diz: você é louco. E nós poderíamos pensar: ora, Deus comparou essa pessoa que diz: fiz isso por brincadeira depois de ter enganado. Deus compara essa pessoa com um louco que desfere de si faíscas, flechas e mortandade. E nós, se quisermos ser infantis, nós diríamos assim: mas é claro que uma mentirinha dessa, que inclusive é corrigida no minuto seguinte, claro que essa brincadeirinha, essa mentirinha não causa esse dano que um louco causaria desferindo faíscas dele mesmo. É que nós nos esquecemos que a brincadeira de mentira é filha do diabo. E nós estamos, mesmo nós evangélicos que cremos na palavra do Senhor, nós temos brincado com a filhinha do diabo. E nós achamos, às vezes, que uma filhinha do diabo só, uma mentirinha, uma filhinha não causa dano.
Deus diz, você é louco por achar que brincando com a filha do maior inimigo do ser humano, brincando com a filha do maior inimigo de Deus, brincando com a filhinha daquele que causa os maiores horrores no planeta Terra, você acredita que isto é inócuo, que isto não vai causar males, que isso você soprou rapidinho e desapareceu o possível malefício. Deus diz, você é louco. Você é louco porque você acha mesmo que o seu inimigo, quando você se utiliza da filha dele e depois descarta assim rapidinho, você acredita mesmo que você vai ficar impune? Que ele não vai lhe cobrar nada? A Bíblia diz, você é um louco. Você é louco, criatura. Quando você brinca de mentir e logo depois diz, é brincadeirinha. Gente, arranjei um namorado que me propôs casamento. Aí o outro diz, foi? É da igreja? Ou seja, a pessoa está demonstrando que ela credibilizou aquela informação. E aí depois que você percebe que a pessoa acreditou, aí você diz, não é brincadeirinha. Deus diz, louco, você é louco de brincar, ainda que por um segundo, com a filha do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E aí até nós evangélicos às vezes dizemos que é uma mentirinha que não vai fazer dano algum, que tem mentirinha branca. E eu nem sei por que ela é branca, porque que uma mentira branca traria menos males do que uma mentira preta, eu nem sei. Mas eu quero ler novamente esse texto, pois eu digo assim, existem textos bíblicos que eles caem tanto na graça do povo, que todos nós decoramos, todo mundo sabe, João 3,16, todo mundo sabe o que é o Salmo 100, todo mundo, eu estou dizendo numa expressão genérica, né? A maioria dos cristãos sabem o que tem em Malaquias 3,10. Existem textos que caem na graça do povo e todo o povo sabe de cor. Mas é impressionante que a maioria dos crentes que leem a Bíblia não se dão conta deste versículo que diz assim, vou ler novamente. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandade, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso para brincadeira, é brincadeirinha, não, é só uma brincadeira. Deus diz, pare com essa aparente ingenuidade, pare com essa babaquice, pare com essa forma de lidar com a vida séria, como é a nossa, como se isso fosse um parquinho de diversão. Eu estou agora fazendo uma piadinha, mas você faz piada com a filha do diabo. E o diabo não vai deixar barato. E na área em que você estiver mentindo, ainda que por brincadeira, você vai ter prejuízos, você vai ter danos, porque o diabo vai cobrar de você. E aí Deus vai dizer, não seja louco não faça isso com sua vida, não engane o outro, porque você está lidando com a filha do seu maior inimigo. Assim, queridos, vamos parar com esta vontade de fazer surpresas, ainda que surpresas, a partir de uma mentira. Olha, para não terminar tão sério, o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade. E nós somos servos da verdade. Não precisamos ficar fazendo brincadeiras com mentira. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê criatividade, inteligência, porque eu acho maravilhoso quando uma pessoa
faz uma piada de uma coisa simplória e nós damos risada. E eu acho fantástico isso, assim, eu não preciso fazer brincadeira de mentira. Eu preciso ter criatividade para fazer o outro rir sem que isso seja pecado. Eu estou tentando me lembrar aqui, porque eu acho maravilhoso, como eu disse, piadas de coisas simples e que nos fazem rir. E eu gosto muito de português, eu gosto de figuras de linguagem, e eu achei maravilhoso que numa aula de português, num jornal, eu li isso, sobre metáfora. Então, uma pessoa estava com os olhos muito vermelhos e ela esteve diante de uma amiga, de uma pessoa, e a pessoa perguntou: o que é que tem nos seus olhos? Aí ela disse: não, desculpe, não foi o que é que tem nos seus olhos, foi: o que é isso que você tem? E a pessoa estava olhando nos olhos. Ela disse: eu tenho conjuntivite nos olhos. A pessoa que ouviu essa informação disse assim: conjuntivite nos olhos é pleonasmo. Então não era metáfora, me atrapalhei, era pleonasmo. E aí essa pessoa, a dona da conjuntivite no caso, caminhou mais e encontrou uma terceira pessoa. E a terceira pessoa perguntou: o que você tem nos olhos? Ela disse: olha, uns dizem que é conjuntivite e outros dizem que é pleonasmo. Então, eu não sei se você achou graça, mas até hoje eu acho, porque eu acho que criatividade que uma pessoa tem para dizer que conjuntivite nos olhos de fato é um pleonasmo, né? Não precisa dizer subir para cima, descer para baixo. Conjuntivite nos olhos é redundância. Mas essa coisa tão simplória, alguém transforma numa piada que me faz rir e não é uma mentira. Foi uma criatividade maravilhosa. Então, vamos fazer brincadeiras criativas sem precisar lançar mão da filha do diabo. Até amanhã. Graça e paz.